aqui, pronto, cheguei, hein? Agora vocês estão me ouvindo? E o povo tá chegando, o Rafa Schultz também, que bom que o Fábio Copo voltou. Vocês estão me ouvindo agora, gente? É porque não é fácil não, se viver isolado não é fácil não, hein? A gente que vive no meio do mato, como eu agora estou vivendo, boa, que bom que vocês estão por aqui, sinal que lá na casinha que eu estou no meio do mato não pode ter, acontece de tudo, agora o povo está me ligando. Abemos o som. Valeu, deixa o Rafa entrar aqui. Camila, avisa por favor o Rafa que a gente já está por aqui, que aí ele já entra. Vocês me desculpam se tiver interferência do barulho do mar, tá? É o barulho do mar ou curadoria? É o barulho do mar. Eu vou mudar aqui, calma aí. Vou mudar aqui. Rapaz, essa vida de blogueiro não é fácil não, né? Nós temos que entrar aqui em umas coisas básicas que estou fazendo hoje on demand. Ai. Você me traz uma Coca Zero, por favor? Obrigado. Pronto. Vamos lá, cadê o Rafa? Pronto, o Rafa entrou aqui. Vocês estão me ouvindo? Ai. Ih, caramba. Iluminação aqui. Deixa o Rafa entrar, vambora. Também tava com saudade de você. Eu tô aqui num buraco. Porque eu não tava aguentando mais ficar na minha própria casa. E aí resolvi vir aqui pra um lugarzinho que é um lugar onde só eu tô. Pronto, agora tô aqui, olha. Pronto, agora tá. Boa, Rafa, vou te chamar. Que bom. Chamar o Rafa, a gente começa. Confusão hoje, hein, gente? Pronto, agora vai. Obrigado, hein? Tá aguardando o Rafa. Ih, foi. Putz, agora sim. Michel, tudo bem? Tudo, rapaz, eu tava 4 meses preso dentro de casa com um fundo único, que era a minha estante. E aí resolvi mudar o cenário, mas aí não tem internet direito, né? Eu tô no meio de um buraco, que é uma montanha. E aí lá não tem 3G e o Wi-Fi é muito ruim. Aí aqui na praia. Boa, aí sim. O negócio é se adaptar. A gente tem que usar da criatividade e superar esses problemas aí. Boa, Michel. Cara, primeiro, muito obrigado aqui por você ter topado. O pessoal estava mega ansioso para ver esse bate-papo contigo. Eu contei para eles um pouquinho da tua trajetória e eles ficaram mega interessados em saber mais. Conta como é que fala teu sobrenome? É Schutz? Schutz? Schu? Como é que é? É shows. É tipo show, só que com S. Shows, isso. Eu tava falando shows. Bem simples. Mas me conta mas não tem aí. problema também não. O pessoal sempre confunde. Me conta aí, quem é Rafa Shows? Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que tá vendo. Prazerzão estar aqui conversando com um colunista de peso, desses que representa o Brasil. Bom, o Rafael Shows é uma pessoa sonhadora, humilde, que eu nasci no Jardim Capelinha, aliás, no Jardim São Luís, próximo ao Capão Redondo e próximo ao Jardim Capelinha. Zona Sul. Quem é de São Paulo é Zona Sul, né? Isso, Zona Sul. Na Zona Sul de São Paulo, extremo sul. Eu me mudei de lá com 7 anos de idade. Eu tô morando em outra quebrada agora, na Vila Inglesa, que é também na Zona Sul e na região da Cidade Ademar. Bom, a minha trajetória é de um jovem que viu a realidade e após saber das coisas e como tá, eu sempre tinha um incômodo, mas eu resolvi agir e dar a cara a tapa e me colocar na linha de frente. Eu sempre vim de escola pública, eu era skatista, sempre gostei muito de rap, tanto que a maioria das minhas referências hoje em dia são MCs, é rap. Eu estudei em escola pública e aí o pessoal até comenta, né? Pô, Rafa, você conseguiu umas coisas legais, assim, vindo da onde você veio. Eu vejo umas fotos minhas de infância. Minha mãe também não se ligava, mas só que meu berço era do lado do mofo de lá de casa, no Jardim, no São Luís. E aí eu vejo aquilo e falo, caramba, como é que eu não tenho nada no pulmão? Bom, eu estudei, como eu disse, em escola pública minha vida toda.
e consegui ingressar na USP, depois de muita, muita, muita luta. Que é uma coisa que eu falo, né? Essa luta o pessoal tende a romantizar a famosa meritocracia, mas não é isso, na minha visão, né? Essa luta, ela mostra, como o Racionais falava também, a gente tem que se esforçar 10 vezes mais para chegar no patamar de alguém que tem umas estruturas boas. Porque na minha escola, só um exemplo rápido, tanto na minha quanto em várias outras escolas públicas, do primeiro ao terceiro ano, eu não tinha filosofia, não tinha química, não tinha física, male matemática, e os professores faltavam pra caramba. E eu descobri a USP só com 19 anos, no meu cursinho popular que eu fiz, que mudou a minha vida, mudou como eu enxergo o mundo também, o Núcleo Popular, o Núcleo Consciência Negra, o meu cursinho. Esse cursinho mudou totalmente a minha vida, e é por isso que eu tenho uma grande admiração pelos professores, pelas pessoas que ajudam a construir cursinhos populares, que elas têm um impacto grande na vida das pessoas. Legal. Mas, Rafa, conta pra gente assim, sua mãe fazia o quê? Seu pai fazia o quê? Só pra gente entender esse contexto lá de onde você nasceu e que universo foi esse. Porque óbvio que hoje, com as possibilidades de cota, ou mesmo desses cursinhos pré-vestibulares voltados para as comunidades mais carentes, os jovens têm alguma inserção, que as gerações anteriores não tinham com a mesma facilidade, né? Eu não estou dizendo que foi fácil para você, foi difícil para cacete, mas era impossível antes, e agora ainda é possível de algum jeito, né? Como é que você se deu conta em algum momento que você podia sair daquele contexto onde a sua família talvez estava posta e os vizinhos também, o bairro, as pessoas mais próximas a você? Sim, isso é bem interessante. A minha família, ela veio de origem bem humilde, origem nordestina. A minha avó, por parte de mãe, é analfabeta. O meu avô e a minha avó, por parte de pai, o meu avô era pedreiro, a minha outra avó era dona de casa. Enfim, e meu pai era ferramenteiro. E minha mãe, felizmente, conseguiu concluir o ensino médio pelos 32, 34 anos e conseguiu dar um subsídio, um sustento melhor pra gente. Bom, na real, é isso. Eu vi a desigualdade e eu não consegui ficar quieto. Quando eu era mais novo, meu pai e minha mãe sempre me davam 1,50 para ir para a escola, sim, uma quantia baixa. E aí eu sempre estava lá para comprar uma pipoca, gostava muito de pipoca doce, mas só que a gigante maioria dos meus colegas não tinha esse 1,50 todo dia, não tinha R$ 1. Eu sempre achava isso muito estranho, porque, pô, como assim, tá ligado? Como assim? E aí, passando o tempo, entendendo um pouquinho mais, eu vi como a desigualdade social no Brasil é grande e martela muito. Martela muito. Bom, mas como é que o rap te ajudou, né? Porque eu sou carioca, eu moro em São Paulo, mas eu sou carioca e as referências que o rap tem na periferia de São Paulo, sobretudo os Racionais, né? Nesse processo de construção de uma mudança de mentalidade mesmo, ou de uma visão diferente do mundo, é super importante. Você começa a tua fala falando que o rap foi muito decisivo na tua trajetória, né? Sim. Bom, ele me influenciou diretamente. Alguns dos mantras que eu carrego, quem cunhou foi o próprio Mano Brown. Infelizmente, isso, de qual verdade, qual mentira você vai acreditar, viver pouco como rei ou muito como Zé, da gente ter que ralar 10 vezes mais para conseguir chegar em algum lugar. São coisas que o meu pai ouvia, ele sempre ouviu muito rap, que eu peguei e internalizei. Como na minha família a gente não tinha muitas referências políticas ou filosóficas, isso era o que eu mais ouvia e que se internalizou em mim. E eu acho que tanto o rap quanto o Racionais me ajudou a ter a visão de mundo de que, pô, tá errado essa realidade, que é o que o Mano Brown e os Racionais, enfim, sempre colocam nas letras. Eu acho que tem uma importância muito grande para a gente se valorizar, não aceitar o lugar onde a gente está. Ele exalta muito a Quebrada, o Capão Redondo, etc. E muita gente conhece o Capão por conta das letras deles. Então, eu acho que eles têm uma grande importância nesse sentido, de literalmente empoderar os jovens, empoderar as pessoas e mostrar a desigualdade, e mostrar uma outra realidade. Eu te cortei na hora que você estava terminando a sua fala e não deixei você explicar o que você faz. A Regina está reclamando aqui que ela não entendeu ainda por culpa minha, eu não deixei você explicar. Conta pro pessoal aí o que você faz. Agora eu sou ativista cultural e sou estudante também. Eu estudo gestão de políticas públicas na USP.
Atualmente, como ativista cultural antes da pandemia, eu organizava eventos, tentava chamar atenção para alguns problemas locais da minha comunidade, eu organizava coisas, eventos através da associação de bairro aqui, a Associação Vila Inglesa. Já organizei festa junina, festa Dia das Crianças. Já trabalhei para arrecadar dinheiro para comprar brinquedo para molecada, ovo de Páscoa. Faço essas coisas. Legal. Mas. Mas, Rafa, e aí você estava falando do rap, agora que a Regina já sabe o que você faz, você estava falando que o rapper teve um papel super importante na tua trajetória para mudar a cabeça, mas também numa possibilidade de imaginar outras vidas, né? Uhum. Porque não era comum, onde você nasceu, as pessoas chegarem na USP, né? Sim, infelizmente. Uhum. Bom, é igual você falou, felizmente a gente tem com as ações afirmativas a possibilidade de entrar, assim, a gente tem uma chance a mais para entrar e disputar esses locais. Quando alguém me questiona sobre cotas sociais ou cotas raciais e fala que deveria acabar, não sei o quê, principalmente as cotas raciais, que é muito debatida, eu vejo que é injusto acabar com as cotas agora. Só olhando os dados, porque se a gente for olhar o número de CEOs que existem e ver a etnia, a raça deles, a gente observa o padrão que é branco. Se a gente pegar o número de empregadas domésticas, a gente vê que, em sua maioria, são negras. Então, só olhando esses fatores básicos, além de que tem dados mostrando que os negros recebem menos, e além de que os negros, por mais de 300 anos, não tiveram chance nenhuma na sociedade, assim, só pelo fato de serem negros. Então, eu acho que essa janela que a gente está tendo é o mínimo que o Estado tem que garantir para reparar essa famosa dívida histórica, né, que a gente sempre fala. E Rafa, conta então aqui, porque muita gente que está acompanhando a gente e que vai acompanhar depois, porque esse vídeo a gente sobe depois lá no YouTube, não faz Uhum. ideia do impacto positivo que as cotas podem gerar na vida de jovens de periferia ou jovens que não tiveram as mesmas oportunidades que a elite brasileira, né? Só para Sim. você, assim, você é a primeira pessoa da sua família a entrar na faculdade? Como é que é isso? Felizmente, eu não sou a primeira pessoa da família a entrar na faculdade. Felizmente, muito felizmente. Aham. A minha mãe e a minha irmã também conseguiram. Como eu Ah, falei, o que que a sua a irmã minha mãe faz? terminou. A minha irmã fez administração de empresas. E a minha Aham. mãe também. Ah, que legal. Elas foram as primeiras. Sim, elas Aham. foram as primeiras, com muito orgulho. E aí. Bom, eu tô tentando seguir a trilha boa que elas abriram e deram a chance para mim. Porque é isso, né? Eu felizmente consegui estudar no cursinho popular, mas só que o cursinho ainda era longe de casa, né? Era lá na USP, o Núcleo de Consciência Negra. Então eu precisava, querendo ou não, pagar o transporte, porque aluno de cursinho não tem a gratuidade. E Uhum. aí, felizmente, elas conseguiram trilhar esse caminho antes de mim. É o orgulho da E família. te ajudaram, né? Mas Isso. dá uma dimensão também para o pessoal que está sentindo, que tá assistindo a gente, o que é um cursinho popular? Porque um cursinho popular, na tua trajetória fica muito claro isso, ele é muito mais do que só um lugar que te ajuda a entrar na faculdade, né? Ele também, assim como o rap, ele é um transformador da maneira como as pessoas se enxergam, mas também um transformador da perspectiva de futuro, né? As pessoas começam a imaginar que elas podem ser outras coisas para além de só fazer uma faculdade ou de só pensar. Tem uma Uhum. amiga minha que estudou vários cursinhos populares e ela falava muito desse compromisso e do vínculo que as pessoas saem depois que terminam, de necessidade de retribuir para a comunidade de novo aquilo que eles acham que os cursos fizeram por si, né, por eles mesmos. Sim, Então você fica com uma necessidade maior também de transformação da realidade onde você está. E isso sim. você adquiriu também no cursinho, né? Exatamente, perfeito. Como eu falei, o cursinho popular mudou totalmente a minha perspectiva. Eu, na escola pública, infelizmente, eu não consegui aprender muito sobre história do Brasil e ver o impacto da história, a trajetória da história no nosso mundo hoje. E o cursinho popular ajudou demais eu conseguir ver isso. Além de que lá eles olhavam para a gente não só como um número, eles olhavam para a gente como pessoa. Eles ajudavam, passavam número de telefone, eles literalmente davam uma visão de mundo também, não só de matéria. O que foi importantíssimo para eu conseguir criar a visão que eu tenho hoje. Isso que você falou é perfeito.
Se a pessoa, principalmente a pessoa de periferia, que não tem dinheiro para pagar uma etapa, um ângulo, o cursinho popular faz toda a diferença para entrar na faculdade. Eu não estaria na USP se não fosse pelo pessoal do Núcleo de Consciência Negra. E hoje suas atividades como ativista cultural, elas estão mais baseadas em quê? Hein, Rafa? Sim, bom, eu e o meu grupo, a gente fez algumas batalhas online, a gente fez duas, na realidade, Mas durante calma aí, essa explica para o pandemia. pessoal o que é batalha, porque Ah, ninguém sabe o que é batalha, não. sim. Desculpa, pessoal. Batalha é batalha de MCs, batalha de rap. É basicamente um lugar onde MCs se encontram para fazer rimas de improviso e ganha quem tiver a melhor rima, a melhor imaginação, o melhor flow, que é o jeito de cantar. E aí eu organizo isso, porque eu acredito que através disso as pessoas também conseguem passar, como a gente fala, passar uma visão de como está acontecendo e fazer uma crítica social. E bom, como eu falei, a gente tentou organizar umas batalhas online, dá certo, mas não é a mesma coisa, não é a mesma vibe. E agora, eu fiz uma coisa que eu gostei bastante com o meu grupo, que está me ajudando demais. A gente articulou algumas coisas para implementar na lei Aldir Blanc. Aldir Blanc, não sei se você viu o auxílio emergencial da cultura. Emergencial para os artistas, né? Isso. Esse episódio foi muito interessante, porque no começo da pandemia, eu vi, né? Eu dei uma olhada nos números. No Brasil, são 5 milhões de pessoas que trabalham na área cultural e isso move cerca de 3,8% do PIB. No município de São Paulo, são 580 mil pessoas, se eu não me engano, que move cerca de 4% do PIB também. E aí eu vi, um monte de gente vai ficar desamparada, porque o setor cultural, infelizmente, foi um dos primeiros afetados. Os shows, teatros, circos, etc., pararam, assim como as batalhas de rap. E aí eu fiquei pesquisando mecanismos de como ajudar essas pessoas, de como fazer alguma coisa. E aí eu lembrei que existe um mecanismo interessante, que é o Fundo Nacional de Cultura, em nível federal. O Fundo Nacional de Cultura é um fundo bilionário. Em 2019 tinha 3,9 bilhões de reais, mas só 0,2% foi utilizado. Um fundo bilionário que estava sendo subutilizado. E aí eu pesquisei a legislação desse Fundo Nacional de Cultura e imaginei já que a gente poderia fazer um auxílio emergencial para a cultura. E aí, olhando a legislação, eu vi que era possível. Tendo isso em vista, eu articulei o Fórum de Auxílio Emergencial para a Cultura, onde a gente fez algumas reuniões, articulamos um documento e a gente conseguiu encaminhar para um deputado ligado ao PDT. E aí, coincidentemente, eles também já estavam articulando alguma coisa nesse sentido. E aí a gente viu que o documento deles tinha muitas coisas semelhantes ao nosso. E com o passar e também a gente viu que eles agregaram no documento deles algumas coisas que a gente colocou. Então essa foi uma construção bem interessante que a gente fez, que me deu a noção de ver, eu na minha casa, assim, olhando os mecanismos, lendo a lei, consegui pensar numa política pública a nível federal. Da hora. Então, a nível municipal, tem como fazer muita coisa também. O bom é que tem pouca gente no Brasil nesse momento pensando em política pública, então acho que tem um mar de oportunidades aí. Mas, Rafa, tem um negócio que é super importante, assim, você como ativista cultural, você quer a transformação da sociedade, né, de certa forma, e você começou sua fala aqui falando muito sobre essa mudança, sobre transformação. Que mundo é esse que você imagina? Para depois a gente pode estudar, a gente pode falar sobre o mundo que você quer. Mas agora, que mundo é esse que você imagina no pós-Covid, hein? Bom, o mundo que eu imagino no pós-Covid, eu vou ser sincero aqui e dar uma análise que, não, infelizmente, na minha percepção, não é tão positiva. Infelizmente, a gente vai estar, sim, numa recessão. A perspectiva do Brasil é da gente cair pelo menos 5% do PIB e mundialmente também a gente vai estar numa recessão. Mas em contrapartida também, a gente vai ter pessoas que eu vejo que vão ligar um pouco mais para a saúde das outras, que vão ver a importância do investimento do Estado em saúde, ciência e educação. Que a gente está vendo o que essas três coisas fazem, como essas três coisas fazem falta. Ciência, saúde e educação, como isso faz muita falta. Em tempos de crise, a gente identifica isso muito bem.
Uhum. Bom, Mas eu, a desigualdade é um tema que já era importante na tua trajetória. Você começou pensando no mundo a partir da desigualdade e parece que vai ser mais sério aí, né? eu acho, infelizmente, que isso vai ser mais sério. Mas o que eu almejo no mundo do futuro é justamente diminuir isso. Uma das piores coisas que a gente tem no Brasil hoje é essa gigante desigualdade de renda, essa gigante desigualdade de oportunidades. Eu quero fazer coisas que diminuam e mitiguem isso. Na minha trajetória fica bem explícito que teve uma desigualdade gigante e eu tive que ralar 10 vezes para tentar chegar ao passo, para tentar equilibrar isso. Pô, eu estudava em média 14, 15 horas por dia, eu sumi durante 7 meses para conseguir entrar na USP. Isso não é um exemplo de meritocracia, eu não acho que a gente tem que romantizar isso. Por isso que eu, às vezes, nem enfatizo tanto esse ponto. Isso é um exemplo de desigualdade, isso é um exemplo de excludência, infelizmente. Então é uma coisa que eu quero lutar muito para diminuir isso, diminuir como as matérias são dadas na escola, como a escola muitas vezes não é interessante para os alunos. Esse é o mundo que eu quero mais para frente, que eu quero ajudar a construir. Mas em termos de transformação assim no médio prazo, no curto prazo, né, que a gente está falando aqui de projetos que você está criando agora para impactar a vida das pessoas no agora, né? Onde é que você acha que são os lugares que a gente precisa ficar de muito olho para mudar, assim, que são mais urgentes? Eu acho que olhar as instituições partidárias e ter um olhar mais crítico sobre a política. Eu acho que a sociedade brasileira, infelizmente, criminalizou de forma errada a política, tipo, jogando todo mundo como farinha do mesmo saco. O que a gente sabe que é um discurso que também não é verdade. Infelizmente, a gente teve vários episódios de corrupção, que deixam as pessoas para baixo, mas só que a gente não pode desanimar com a política, porque se não for pela política, não tem tantas outras saídas institucionais assim. Além do mais, eu acho que a gente também precisa se organizar mais e fazer pressão da maneira como a gente pode. Se você é artista, procura associação de artistas, procura grupos de artistas para se unir, lutar. Se você é fotógrafo, se você é professor, vê com seu sindicato maneiras de você ajudar, contribuir. E também nos bairros, nos locais. E fazer conversas, tentar falar com a vovó, com a titia, mostrar por que não sei o que lá é errado, por que tal argumento favorece a discriminação ou a desigualdade. Acho que são essas as saídas, a gente lutar institucionalmente, se organizar e se organizar da base. E Rafa, você está com quantos anos, hein? Eu tô com 25. 25. Você está com 25, nasceu eu não sei, 95. 95. Quando eu tinha, mais jovem que 25, mas boa parte da inserção política da minha geração, o caminho que a gente fazia para entrar na política era via movimento estudantil. Então, sei lá, eu era secundarista, e aí é isso, assim, você se preocupava em se inserir na organização estudantil, no movimento estudantil, no meio da escola, final da escola e no começo da faculdade, e aí, de certa forma, você seguia ali como um caminho importante de construção desse vínculo com a política, né? O Sim, seu despertar muito importante político. também. Muito importante. Na tua geração não era mais muito isso, né? Porque eu peguei o final desse jogo, né? Eu entrei na faculdade, o movimento estudantil já estava meio esfacelado, ele não tinha mais a importância que ele tinha antes. Como é que Sim. você se despertou para a política? Assim? Porque você não vem de uma família de políticos, né? Que é o comum da trajetória brasileira. Você não vem de ambientes onde as pessoas estavam debatendo isso, né? Porque no Brasil esses temas são muito restritos aos filhos dos políticos, né? Engraçado, eu gosto sempre da Tabata Amaral, que Infelizmente. ela gosta sempre de contar que toda vez que ela chegou, quando ela chegou lá no Congresso Nacional para ser deputada, perguntavam para ela se ela era mulher de quem ou filha de alguém, né? Ela dizia, não, eu cheguei aqui porque eu ganhei voto mesmo. E o povo não entendia, né? Não conseguia entender. Como é que você Sim. entendeu assim que você podia entrar nesse jogo? Assim, sinceramente, eu tô fazendo isso com ferro e fogo e com dois pés na porta. Eu tô sendo apoiado por um grupo de jovens, e a grande maioria periféricos, que sempre me dão bastante apoio. Eu tenho uma equipe que me ajuda muito, 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 muito mesmo. Que a maioria, como eu falei, são jovens, vários de lá da minha quebrada. E bom, eu decidi e quis dar esse passo, entrar nesse mundo, justamente por ver que tá errado. Tem muita coisa errada. E por saber daquela máxima.
Se os bons não tentam ocupar e não ocupam os poderes, o mal vai. O mal vai. Opens, tendo isso em vista e tendo em vista que a gente é muito mal representado, a gente, como você mesmo falou, os cargos de político parece que são herdados. Eu não queria citar muitos políticos aqui, outras pessoas, mas não sei se você conhece a família Leite, Milton Leite, Não. de São Paulo. Pô, o cara colocou filhos e outros filhos, e é assim que a banda toca. E eu acho que isso é errado, porque esse pessoal não tem a vivência de quebrada, não tem a vivência do povo, não pegava o busão 6 horas da manhã. Quantas vezes eu já também não fui amassado no busão? Eu acho que a gente não ter essas pessoas que sabem da vivência popular na política faz muita falta. Então, tendo isso em vista, a falta de representatividade, tendo em vista da onde que vêm os políticos atuais, na Câmara dos Vereadores, só para te dar um dado rapidão, somando o patrimônio dos 54 vereadores, dá 60 milhões de reais. Isso não representa o povo brasileiro. Isso não representa o povo paulista. Então, lógico que também eles não vão saber tanto das questões do povo. Então, tendo essas coisas em vista, falta de representatividade e as novas ideias, e querendo jogar as novas ideias, eu me proponho a esse cargo. Eu me proponho a essa disputa. Porque também muitas das mudanças estão ocorrendo por força dos jovens, por força das redes sociais. A gente está vendo, felizmente, um grande levante do movimento LGBT, um grande levante do movimento negro, muito galgado por jovens. Então, eu acho que a gente precisa, pelo menos, disputar esses espaços e colocar a boca no trambolho e colocar a cara a tapa. Entendi. Putz, Rafa, olha, eu queria te agradecer aqui pelo papo. Foi ótimo. Peço aqui que todo mundo siga o Rafa Shows, aqui nas redes sociais. Ele está fazendo aqui um grande debate sobre questões que a gente, em geral, não debate muito, sobretudo quando você, numa cidade dividida entre centro e periferia, está mais perto do centro do que da periferia. São questões que, em geral, são muito distantes, né? Da sociedade, de parte da sociedade. Então, Rafa, eu queria agradecer demais pelo papo aqui, pela visão maravilhosa que você trouxe. E boa sorte aí na transformação de São Paulo e do Brasil, né? Obrigado, Michael. Eu agradeço demais, demais pelo seu convite e pelo papo. De verdade, eu não tenho palavras para agradecer pessoas como você que dão espaço de verdade para a gente falar. Que eu acho que falta muito para o jovem também isso. Dá um espaço de fala. Porque quando a gente se une, as gerações se unem por um bom motivo, nada impede, nada para. Não, eu queria dizer para você que sou jovem também, apesar de não parecer. Por isso que estou te dando espaço, brincadeira. Oh, chama! Vale. Rafa, queria agradecer demais. Foi muito legal, tá? E boa sorte aí nesse processo de transformação da sociedade brasileira. Eu sou um grande defensor, apesar de não ter nascido num contexto de periferia, sou um grande defensor das cotas, todas elas, quanto mais melhor, porque eu acho que só através da educação que a gente consegue mudar esse país, essa realidade perversa que a gente vive. Muito obrigado mesmo pelo papo, hein? Agradeço de verdade e agradeço novamente. Valeu, Mike. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tamo junto. Putz, que legal, hein, gente? Olha, hoje aqui num cenário diferente, estou me acostumando ainda com o cenário. Vamos ver aqui se eu consigo resolver esse negócio dessa internet para a gente voltar até ao live. Não sei como é que vai ficar, nem sei quanto tempo ficarei aqui isolado no meio do nada. Mas a gente precisa voltar até ao live, tá? Fugir aqui no barzinho de frente da praia para poder chegar. Sigam aqui Rafa Shows, ele está escrevendo aqui, um papo maravilhoso com ele, trazendo essa visão dos jovens da periferia de São Paulo para dentro desse debate. Muito obrigado, muito obrigado. A gente se vê. Espero que na próxima semana com melhor infraestrutura, mas mantendo aqui o backstage de praia, porque estou gostando, não aguentava mais. Vamos falar sobre isso, não aguentava mais ficar dentro de casa, tive que fugir para esse lugarzinho aqui no meio do nada para poder trabalhar, porque já estava cansado, né? Fazia 4 meses que eu não ia na rua, eu nunca tinha ido na rua. Muito obrigado, beijo grande, beijo para todo mundo que está por aqui. A Lea Avança apareceu de novo, Regina Strumpf me ajudando com as perguntas, sempre com muito carinho. Luana Mota também por aqui. Beijo, Regina. Nina chegou. Só queria dizer para vocês que foi meu aniversário semana passada. Encomendamos comidas de Nina Brígida com aquela prataria maravilhosa que a avó
que a avó lhe deu. E foi um negócio maravilhoso. Fez daqui um menu, um boeuf bourguignon, que é um prato francês, junto com uma entradinha de um repolho. Regina Strumpf, contrate Nina Brigita para te mandar em um jantar um dia que vale super a pena, hein? É isso, gente. Beijo grande para vocês. Vamos ver se eu consigo resolver esse BO até segunda-feira. Tá bom? Tchau, tchau.